Graça e paz, irmãos. Nós, infelizmente, vivemos dias muito difíceis. Nessa geração, nem nós, nem os nossos pais presenciaram algo semelhante. Porém, como crentes em Cristo, nós precisamos entender que eu e você fomos chamados para viver para a glória de Deus justamente nesse tempo, nessa situação, com os problemas atuais. E nesse momento delicado em que nós, como Primeira Igreja Batista em Vila Betânia, estamos cumprindo a nossa quarentena, afastados uns dos outros, mas não da presença de Deus, eu venho compartilhar a reflexão da Palavra de Deus, cujo texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 27. Está escrito, e são palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo, quando pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Tema dessa reflexão é a oração em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra lida e aplique essa palavra em cada oração. A oração em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus, ela ensina que o nome de Jesus, ele é sinônimo de pelo menos 3 coisas que estão nesse texto. Sem dúvida, o nome de Jesus é sinônimo de amor. É também sinônimo de alegria. E não menos importante, o nome de Jesus é sinônimo de poder. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, nessa passagem da palavra de Deus, sobre a oração em nome de Jesus, é que essa oração caracteriza a fé cristã. A oração em nome de Jesus caracteriza a fé cristã. Como eu já disse, o nome de Jesus é sinônimo de poder. Versículo 23, o Senhor Jesus fala para mim e para você nessa noite: em verdade vos digo, que tudo quanto pedides ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Amados, essa palavra de Jesus, promessa de Jesus, lembra outro ensino do próprio Jesus neste mesmo Evangelho. Capítulo 14, versículos 13 e o 14. Preste atenção. Jesus falando, a partir do versículo 13: e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei.
Se você percebeu, a promessa é exatamente a mesma. Tudo quanto pedires ao Pai, Ele vou considerar em meu nome. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Esse é o poder do nome de Jesus. E o crente, cada crente, precisa orar para conhecer o poder do nome de Jesus. Esse momento eu lembro do princípio da igreja, de uma história lá no começo da história da igreja, que se encontra registrado no Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 3. Uma passagem famosa que narra um encontro do apóstolo Pedro e do apóstolo João, ambos discípulos de Jesus, com um homem paralítico que pedia esmolas à porta do templo de Jerusalém. E lá no versículo 6, existe uma passagem muito famosa que talvez você conheça, talvez você se lembre, quando Pedro responde àquele homem que esperava esmola: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E nós sabemos que ali operou-se um milagre. Um milagre em nome de Jesus. Nós conhecemos o poder do nome de Jesus. Nós finalizamos nossas orações no nome de Jesus. Porque Jesus ensinou a fazer. E os discípulos fizeram menção do nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo para aquele paralítico. O milagre aconteceu. E eu quero chamar a atenção para o versículo 12, onde Pedro, juntando a multidão, Pedro, vendo a multidão, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Mais tarde, no versículo 16, Pedro diz que foi pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Você reparou nessa última expressão? Perfeita saúde. Não é esse o anseio da humanidade? Nesse momento, nesse contexto de crise mundial na área da saúde? Por isso, amados, nós, crentes em Cristo, precisamos levantar o clamor ao Senhor, em nome de Jesus, para que Ele venha ter misericórdia da humanidade e para que Ele venha nos abençoar com essa perfeita saúde. Mas para isso, o crente precisa orar, cada crente precisa orar, para conhecer o poder do nome de Jesus. Além disso, meus queridos, eu vejo que a oração em nome de Jesus promove plena alegria. O nome de Jesus também é sinônimo de alegria. Versículo 24, Jesus diz: pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Isso na minha tradução. Existem outras traduções que diz assim: para que a vossa alegria seja completa. Por isso eu disse que a oração em nome de Jesus promove essa plena alegria. E por falar em alegria, eu quero lembrar da nossa campanha missionária, a campanha de missões mundiais, cujo tema desse ano é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E essa alegria promovida
pela oração em nome de Jesus. Essa alegria experimentada por quem clama em nome de Jesus. Versículo 22, o próprio Jesus diz que a vossa alegria ninguém vô-la tirará. É uma alegria permanente, é uma alegria que dura para sempre. Nós acreditamos tanto nisso, que nos nossos cultos, nos nossos cânticos espirituais, nós cantamos sobre essa alegria. Nós cantamos, por exemplo, que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós também cantamos que Jesus é o motivo da nossa alegria. E existe um cântico que eu particularmente gosto e gosto muito, que diz assim: estou alegre com Jesus, pois ao meu lado sempre está. Posso ter confiança, Ele me guiará. As minhas lutas, Ele vê, pois ao meu lado sempre está. Posso ter confiança, Ele me guiará. Você quer ter essa alegria? Você quer experimentar essa alegria? Crente, cada crente precisa experimentar a plena alegria através da oração em nome de Jesus. Disse Jesus: pedi e recebereis, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria seja completa. Experimente plena alegria. Crente, cada crente precisa experimentar plena alegria através da oração. E, finalmente, meus queridos, eu vejo nesse texto que a oração em nome de Jesus, ela revela o amor divino. Essa oração revela o incomparável, eu sempre digo isso, amor de Deus. O nome de Jesus, sem dúvida, é sinônimo de amor. Versículo 26 e 27, só para resumir, eu quero compartilhar o que me chama a atenção quando Jesus diz: e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama. Eu quero destacar essa declaração de Jesus: pois o Pai mesmo vos ama. E não é a primeira vez que Jesus ele declara esse incomparável amor de Deus por mim e por você. Não. Nesse mesmo evangelho, versículo muito conhecido, lá no capítulo 3, versículo 16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero completar isso com o versículo seguinte, o versículo 17, onde Jesus diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, Ele nos ama. O Pai mesmo nos ama, disse Jesus, não uma vez, mas mais de uma vez. Sem dúvida, Ele nos ama. Não devemos duvidar do amor de Deus. Um outro texto que eu considero muito importante e que fala sobre o mesmo tema, se encontra lá no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, onde Paulo diz, grande missionário da sua época, ele afirma: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, eu confio nesse amor de Deus. E eu quero dizer para você que dos momentos mais confusos da minha vida, aqueles momentos que eu não consigo compreender o que está acontecendo ao meu redor, as circunstâncias, quando as coisas se complicam,
eu recorro a esses textos que revelam o incomparável amor de Deus. Deus, Ele me ama e ama a você também. Eu e você não podemos duvidar disso, porque Ele já provou. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu Jesus por cada um de nós. E é por isso que o crente, cada crente, precisa confiar no amor de Deus quando ora. Quando você estiver clamando ao Senhor, quando você estiver pedindo ao Senhor na sua oração em nome de Jesus, para que Ele venha abençoar a nós com a perfeita saúde que só Ele pode dar, para que Ele venha nos dar o livramento dessa pandemia, que não apenas nos incomoda, que não apenas nos trancafia dentro dos nossos lares, mas que tem ceifado inúmeras vidas. Quando você estiver orando, quando você estiver fazendo a sua oração, lembre-se que o crente precisa confiar no amor de Deus quando ora. Confie, não duvide. Não deixe que esse momento desvie o seu olhar do incomparável amor de Deus. Cada crente precisa confiar no amor de Deus quando ora. Cada crente precisa experimentar plena alegria através da oração. E cada crente precisa orar para conhecer o poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.